Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, 10 de setembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. As importações brasileiras de derivados lácteos tiveram um aumento expressivo no mês de agosto, atingindo o maior patamar desde novembro de 2018. Por outro lado, as exportações apresentaram queda de um mês para o outro. Os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, mostram que o país importou quase 140 milhões de litros de equivalente leite no mês de agosto, uma alta de 47% em relação ao volume importado em julho e 83% maior em comparação com agosto de 2019. Segundo os analistas, o cenário de crescimento das importações, que já vinha sendo observado em julho de 2020, é resultado da forte demanda por produtos lácteos no mercado brasileiro, assim como dos baixos estoques de derivados lácteos na indústria. Entre os derivados de leite com maior participação na pauta de importações estão o leite em pó integral e desnatado e os queijos. Por outro lado, as exportações brasileiras apresentaram queda, com 15,7 milhões de litros embarcados no mês passado, um volume 6% menor do que em julho deste ano. Porém, se a comparação for feita com agosto de 2019, o volume exportado foi superior, registrando 77% de aumento. Com a próxima mudança da estação e a volta das águas, aumenta o risco de infestação de cigarrinhas das pastagens, uma praga capaz de provocar graves prejuízos nas fazendas de gado em praticamente todas as regiões de criação do país. E na luta contra esse inimigo pequeno no tamanho, mas gigante na capacidade de fazer estragos, o pecuarista brasileiro está usando uma nova e poderosa arma, que é o controle biológico. E quem tem mais informações sobre esse assunto é o nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando de casa, respeitando o distanciamento social, porque a pandemia da Covid-19 não acabou e continua representando um grande perigo para o povo brasileiro. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao rancho. Isso mesmo. Boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo. Ponteando uma muladeira de porte e andadura, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV volteou os ermos da Fazenda da Cascata pela bordadura da mata e, tendo levado essa empreitada a bom termo, está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta freguesia para participar da nossa reunião novidadeira do dia. Com o sertão na espera das primeiras águas da primavera para demudar as cores das suas paisagens e se vestir em roupagens de flores, já que o capim vai rebrotar e no viço renovado das pastagens, o mestiço logo vai começar a esconder as costelas e a arredondar. Mas isso, se a danada da cigarrinha não chegar antes para infestar a área, diminuir a capacidade de suporte da invernada e derrubar a produtividade da boiada. Pois então, para fazer o enfrentamento dessa consumição, cada vez mais o pecuarista brasileiro está aproveitando essa vantagem da solução do controle biológico, que vem a ser o uso de um inimigo natural para combater o ataque de uma determinada praga. E para explicar como é que isso vai funcionar, a gente vai ter a satisfação de receber aqui a visita internética do engenheiro agrônomo José Eduardo Marcondes de Almeida, pesquisador do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que vai participar do programa Falando ao Vivo, diretamente de Piracicaba, aqui no interior do estado. Boa noite, Zé Eduardo. Muito obrigado pela sua gentileza e atenção para atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico e fique à vontade que a casa é sua. Boa noite, é um prazer, é uma honra poder participar desse programa nessa noite. Estamos aí para discutir um pouquinho sobre esse assunto, né? Muito obrigado. Ô Zé Eduardo, na verdade, quem é essa tal de cigarrinha da pastagem que tanta dor de cabeça provoca para o fazendeiro brasileiro, hein? Esse inseto, ele não é novo, né? Ele está já, desde que quando o Brasil resolveu criar gado, ele já tinha aí as suas ações, apesar de muita gente não se saber. Por exemplo, ele forma uma espécie de uma espumazinha, que a ninfa que chupa a raiz mais superficial e às vezes até subterrânea, ela forma que nem se fosse uma saliva.
E antigamente se achava que era espuma de sapo, mas não tem nada a ver, era a cigarrinha atacando a sua pastagem. Existe também algumas espécies que atacam a cana-de-açúcar, tanto nas folhas como também nas raízes. Mas são várias espécies que a gente denomina cigarrinha, né? No caso das pastagens, no estado de São Paulo, a gente tem 4 principais espécies, mas você vai subindo para o Mato Grosso, vai para a Amazônia, você vai ter 6 até 8 espécies, e também depende do tipo de pasto. É isso que eu ia te perguntar, né? Todo tipo de pasto está sujeito ao ataque das cigarrinhas, Eduardo? Praticamente sim. É claro que varia de espécie, né? Por exemplo, o napier, bastante usado aí para fazer as forragens aí, as silos, etc. Ele é muito atacado por Marranarva fimbriolata, Marranarva liturata, que ataca a cana, por exemplo. É uma espécie diferente de cigarrinha, que ataca, por exemplo, outras espécies que atacam o famoso braquiarão, né? Aí você vai ter a Deois flavopicta, Enterozulia, são as mais comuns a você encontrar em braquiarão. O problema é que, como os pastos brasileiros basicamente são a mesma espécie, então a pressão de seleção sobre esses insetos acabou permitindo com que várias espécies acabam tendo que se alimentar daquela mesma pastagem, né? Agora, o que a cigarrinha faz com o pasto? Como é que é o ataque delas, Eduardo? Como você já citou aí na história, né? Agora começam as primeiras chuvas. Existem ovos de cigarrinha que passaram todo o período de inverno seco e às vezes que foram colocados há 2 anos atrás, inclusive, que permaneceram vivos. É claro que ela coloca muitos ovos, mas uma boa parte acaba morrendo. Mas esses que ficam vivos, eles começam a eclodir as ninfas, que começam a sugar as raízes do capim. Então, ela suga praticamente 24 horas por dia, chupando a seiva, né, do capim, e o capim começa a sentir, porque, veja, no momento que a gente tá passando agora, uma seca forte, essas ninfas já começam a aparecer nesse momento, então você vai ter prejuízos nas próximas gerações, porque essa praga normalmente tem 3 gerações, mas pode chegar a 4 até 5 gerações em alguns locais do país aí. Seu bicho é terrível mesmo, né? Agora, qual que é a consequência desse ataque ao longo do tempo, de um ataque mais severo assim, Zé Eduardo? Ele, além de sugar a seiva e diminuir a nutrição da planta, o que acaba acarretando no gado, né? Porque ele come um capim desnutrido, ele injeta toxinas para manter a seiva fluindo, né? E isso também prejudica o crescimento do capim. Então, no primeiro ano que o capim está novo ali, foi um plantio novo, talvez você não perceba tanto, mas uma pastagem que já tem alguns anos, isso pode acarretar a perda praticamente total da pastagem. Agora, como é que o pecuarista faz para saber, para descobrir logo assim, logo no começo, a infestação da cigarrinha na pastagem? Agora é época de começar a olhar isso. A gente chama de monitoramento, né? O pecuarista deve andar na sua área, principalmente em pontos onde você tem, por exemplo, baixadas, proximidades de rios ou de lagos, onde está um pouco mais úmido, e dar uma fuçadinha ali no meio do capim e vai encontrar ali aquelas pequenas salivas ali, exatamente aonde a ninfa está sugando. Aí a gente pode usar, inclusive, um método para isso. Existe um quadrinho que a gente recomenda fazer de ferro, de 25 por 25 centímetros. Você faz 16 pontos por hectare, contando o número de ninfas. Se você tiver uma média de 25 ninfas por metro quadrado, quer dizer que já está na hora de fazer o controle. Normalmente agora ainda não chegou nisso, mas se você tiver algumas chuvas agora em setembro, outubro, provavelmente lá para o final de outubro, começo de novembro,
a segunda geração já vai vir com tudo. Agora, como é que o controle biológico pode ajudar o fazendeiro a combater essa consumição? Aí que tá, né? A gente tem que, tendo umidade relativa boa, né? Que a gente chama de 65% acima disso, que é o fungo, né? Gosta, prefere, ou você pode utilizar, por exemplo, esse fungo, que é o Metarrhizium anisoplei, tem esse nome estranho, mas todo mundo conhece, já ouviu falar alguma coisa, porque isso já existe pesquisas, né, que vêm desde a década de 1980 para pastagens, principalmente no estado de São Paulo. O Instituto Biológico esteve envolvido nisso, e mais recentemente a gente selecionou cepas específicas para utilizar nas pastagens, como essa que está na referência para a agricultura orgânica. Então, tendo condição de umidade já logo nas primeiras chuvas e já ocorrendo as primeiras ninfas, a gente pode fazer a aplicação na pastagem do fungo com um uniportes, dependendo do tamanho da pastagem, ou mesmo uma aplicação tratorizada e, em alguns casos, até aérea. E hoje, inclusive, há a possibilidade de se trabalhar com drones, né? Dependendo do tamanho aí da área que você está trabalhando. Então, é uma coisa que já está bem assim discutida, né? E a gente tem uma eficiência bem interessante quando a gente pega no momento certo. Quais são as vantagens principais de você usar o fungo e não fazer o controle convencional com o uso de veneno? Bom, a principal vantagem, além da questão ambiental, né? Esse fungo não causa problemas para o meio ambiente, nem para o ser humano, e muito menos para o gado, é que você não precisa tirar o gado do pasto, você não precisa ter período de carência, o custo é menor para fazer o controle, e à medida com que você vai trabalhando com esse fungo ao longo dos anos, geralmente a gente, nos estudos que a gente fez em cana e em pastagem, depois de 5 anos de aplicação, existem pontos, existem áreas que praticamente o fungo se estabelece. Então você consegue fazer uma manutenção mais adequada da população de cigarrinha. Isso é bem interessante também. Agora, quem tem fazenda fora do estado de São Paulo, Zé Eduardo, pode conseguir esse fungo aí para usar na sua propriedade? Hoje, na realidade, esse fungo ele já está em uso em praticamente todo o Brasil, tanto em cana-de-açúcar como em pastagens. Há empresas que possuem produtos à base dessa cepa, que é a IBCB 425, de Metarrhizium, que inclusive ela pode ser utilizada na agricultura orgânica, e você vai ter chance de encontrar isso em qualquer lugar do Brasil. Isso é bem mais tranquilo que no passado já tinha muita dificuldade para resolver, né? Hoje a gente já tem uma logística de comercialização de produtos microbiológicos bem interessantes. E esse fungo combate todos os tipos de cigarrinhas, Eduardo? Na pastagem, ele vai atuar bastante sobre algumas principais espécies. Algumas a gente ainda não tem um dado científico, né? Mas as principais aí, que é a Deois flavopicta, Deois chá, que é uma verdinha e outra amarelinha, verde e amarela, né? Bem brasileira mesmo. E a Maranarva fimbriolata, ou Maranarva spectabilis, que é uma preta e vermelha, bem flamenguista, né? Elas são bem suscetíveis a essa cepa, e a gente tem um trabalho bem interessante aí em termos de eficiência. Então, essa eficiência passa dos 60%. Aí você pode perguntar, mas só 60%? Os inseticidas químicos também não passam disso. E você vai gastar mais, ter que tirar o gado, ou ter problema de intoxicação, e não resolver da mesma maneira que o fungo pode trazer até se estabelecendo na área, né? Tá certo. Eduardo, queria dizer que a gente aqui é muito admirador do trabalho do Instituto Biológico, né?
e a gente é parceiro também, estamos junto com vocês aí, sempre que tiver alguma novidade interessante, liga para a gente, chama para a gente divulgar para esse Brasil inteiro esse excelente trabalho que é feito pelos pesquisadores do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura aqui do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, um grande abraço para você, um grande abraço para toda a equipe do Instituto e até a próxima, Zé Eduardo. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês aí, bom trabalho. Obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E enquanto a gente estava prestando muita atenção na peleja do tempo contra o cavalo rei dos parelheiros, de repente apareceu na raia um outro corredor, o preço do boi gordo, que é muito mais ligeiro que os dois e está deixando esses corredores na poeira. Conforme o companheiro boiadeiro está vendo isso acontecendo no Brasil inteiro, a nossa praça boiadeira continua padecendo de grande carestia de mercadoria, ao mesmo tempo em que a precisão de carne, especialmente da parte do setor exportador, continua subindo a ladeira sem ter paradeiro. Logicamente que somando uma coisa com a outra, o resultado é que o valor da arroba continua aumentando sem ter parada numa subida desembestada e descontrolada. Das tantas conjuminâncias que estão ajudando a empurrar o carretão na subida do estradão, uma das que está tendo maior importância é a extraordinária procura por fêmeas em geral e por novilhas de maneira especial. Esse tipo de animal está sendo assim tão demandado por dois motivos principais, sendo que o primeiro é para engordar logo as de menor era para vender para a China. E o segundo é para formar vaca parideira para produzir bezerro, sendo que nos dois casos a promessa é de excelente rentabilidade para o pecuarista que investir aí nesses dois mercados especiais. Mas repare o amigo pecuarista que, dependendo da qualidade do lote, nesta quinta-feira, aqui no mercado paulista, teve comprador representante de frigorífico, fornecedor para o gigante asiático, oferecendo até R$ 150 pela arroba do boi gordo para fechar logo a negociada da boiada. Ao mesmo tempo, nas principais regiões de criação do país, o preço de uma bezerrada assim razoável está voando por alturas nunca antes atingidas no país, como é o caso, por exemplo, do machinho de desmama com 8 meses de era, que está sendo negociado a R$ 2.150 em Mato Grosso do Sul, a R$ 2.220 na Bahia e a R$ 2.300 aqui em São Paulo. Logicamente que essas fêmeas que estão indo para a reprodução estão fazendo falta e vão continuar fazendo muita falta na formação das escalas de abate da indústria. E também, por conta disso, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 20 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, mais uma vez, todas foram no rumo de morro acima. Cumprindo, então, o nosso roteiro costumeiro, eu peço novamente a intervenção do companheiro Vinícius Marra para fazer a recitação desta relação. Começamos a longa lista das cotações aqui no estado de São Paulo, com Barretos e Araçatuba, que registraram alta apenas para o boi, cotado a R$ 243,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Minas Gerais, mudança apenas no Triângulo Mineiro, com a ribada geral. O macho está valendo R$ 241,50 e a fêmea R$ 226,50. Na região sul de Goiás, foi a fêmea que subiu e está cotada a R$ 222,50. Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, o boi passou a valer R$ 237,50 e a vaca R$ 223,50. Já em Três Lagoas, o boi saltou para R$ 238,50. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 253.
e R$ 248 pela vaca. Já no oeste do estado, foi a fêmea que saltou para R$ 241,50. Seguimos novamente para a região centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca vale agora R$ 216,50. Na região sudoeste do estado, o boi saltou para R$ 220,50 e a vaca para R$ 207. No sudeste mato-grossense, o macho está cotado a R$ 223,50 e a fêmea R$ 213,50. No norte de Mato Grosso também houve arribada geral. O boi está valendo R$ 217,50 e a vaca bateu os R$ 210. No oeste de Santa Catarina, a fêmea não sai por menos de R$ 209 no prazo de 20 dias. Vamos agora para Marabá, no Pará. O boi passou a valer R$ 241,50 e a vaca R$ 236,50. Mesmo valor para os animais em redenção. Já em Paragominas, o valor foi um pouco menor no estado, com o boi valendo R$ 238,50 e a vaca R$ 232,50. No sudeste de Rondônia, a arribada também foi geral. O boi está valendo R$ 231,50 e a vaca R$ 223,50. Seguimos agora para a região sul de Tocantins. O boi vale R$ 237,50 e a vaca R$ 227,50. No norte do estado, o macho passou a valer R$ 241,50 e a fêmea R$ 228,50. E fechamos as recitações do dia com o Acre, que registrou mais uma valorização dupla, com o macho cotado a R$ 212 e a vaca batendo R$ 205. Tá certo, então, e reparando daqui mesmo no sorriso de contentamento do companheiro boiadeiro que está aí na frente da televisão por conta da gorda relação de aumentos da cotação, a gente chega agora na hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira, que, de acordo com o tema que foi escolhido para esta semana, a gente vai falar sobre prosa de passarinho. Vai ouvindo. O andar do sabiá é no passo corridinho, o do canarinho é de pulinho ligeiro, a rolinha caminha como quem está sempre sossegada. Já o gavião é traiçoeiro e só pisa no chão para fazer sua caçada. E depois de reparar que dos passarinhos cada um tem o seu jeito, eu peguei a imaginar que o mundo é assim tão perfeito, porque a gente também é tudo diferente, cada qual com a sua lida e sua própria maneira de levar em frente essa vida passageira. É isso então, gente. Eu deixo aqui o meu abraço para todo mundo, prometo voltar amanhã e vou devolvendo a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Você volta amanhã trazendo mais informações sobre o mercado e versinhos para a gente. Boa noite. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na sexta-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.